Fala galera, você está aí direto meus reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e novidade aqui no canal, que é o Ken de Street Fighter 2 Ultra da marca Jada Toys. Galera, uma nova coleção está se iniciando aqui no canal, tá? Prometo para vocês que eu vou fazer o possível para trazer todos os itens e a gente vai começar aqui pelo Ken, beleza? Então, como é início de uma coleção aqui no canal, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre a marca, tá? A Jada Toys, ela é principalmente uma empresa que faz carros, né? Carros pequenos, carros maiores. Recentemente, né, começou a fazer algumas figuras, umas figuras mais simples, né, de marca, e aí ela se aventurou aí a fazer realmente action figures, né? E começou com Street Fighter e também tá com Mega Man, tá? E fez aí também outros itens, tá? E cara, a galera tá gostando muito da marca. Ela começou agora, tá com preço extremamente acessível. Itens que custam aí abaixo de $50. É realmente um ótimo começo para a marca, né? Por exemplo, essa figura aqui tá custando em torno de $40, por exemplo. Então tá baratinho para pegar. Antes de qualquer coisa, já vou deixar o link aí, quem quiser, né, comprar, vou deixar o link da compra aí nos comentários fixos e na descrição do vídeo, tá? De onde eu peguei esse item. E aí a galera tá com a loucura, porque Street Fighter, galera, não existe nenhuma empresa hoje em dia que completou todos os itens do Street Fighter 2, né? No caso Ultra. Nenhuma empresa fez. A Storm não terminou, a Bandai só lançou alguns itens, enfim. E aí a Jada Toys parece, cara, pelo andar da carruagem, que vai ser a primeira empresa a terminar. É isso que a gente espera. E vamos lá, esse aqui é item da segunda wave, tá? A primeira wave, eu tô começando com o Ken, porque já tem vários reviews aí do Ryu, né? Do Ken ainda tem pouco. Então tô começando pelo Ken, que é a segunda wave, tá? A primeira wave, vou mostrar aqui para vocês, explicar também sobre a wave, né? Eu já estou aqui com o Ryu, tá? Que é da primeira wave, mas eu estou começando pelo Ken, né? Próximo vai ser Ryu. E aí eu vou explicar os lançamentos desses itens, né? Por exemplo, a primeira wave foi o Ryu, a Chun-Li e o Fei Long, tá? A segunda wave foi o Ken, o Bowser e o Dhalsim, tá? Só que, galera, depois dessa wave aqui, a Jada Toys desistiu de lançar wave de trio, tá? E aí, pode ver que no do Ryu, tá aqui a foto da wave, tá? Dos 3 itens, só que no Ken, você já vê que não tem mais essa wave, né? Os 3 personagens. Por quê? Porque a Jada Toys não está conseguindo fazer um lançamento triplo. Então ela está desistindo de fazer essa wave, né? Mas não é porque não está vendendo nada não, galera. É só porque eles não estão conseguindo dar conta mesmo, né? Eu acho que é isso, tá? Mas, enfim, o Ken saiu bem antes do Bison e do Dhalsim, né? Então eles já começaram a fazer, a partir da segunda, o que seria a segunda wave, eles fazerem a caixa atrás só com o personagem do que está na caixa, né, do item em si. Não está colocando mais o trio igual fizeram com o Ryu, beleza? Então, no momento desse vídeo, já lançaram o Ryu, Fei Long e Chun-Li, primeira wave, Ken, Dhalsim e Bison, segunda wave, e também já lançaram, galera, o Evil Ryu, tá? Que não é de wave, isso aqui é exclusiva da San Diego Comic Con, tá? Que é um item lindíssimo e já é bem mais caro, tá? Item exclusivo já é bem mais caro que... Olha isso aqui, galera. Que também tá aqui pra gente fazer review, tá? Ó. Vou manter vocês curiosos. Então, no momento, já tem esses itens lançados, cara, que eu prometo trazer tudo para cá. Desculpa essa introdução longa, mas eu realmente queria explicar sobre a marca para você, galera, ter informações, né, que você não encontra em outros lugares, tá? Aqui eu fiz um estudo completo para poder trazer em primeira mão para vocês, caso se interessam na marca. Sobre os outros lançamentos, galera, já dá para ver protótipo dos outros itens a rodo na internet, né? Do Guiller,
do Blanca, já tem muito protótipo dos outros itens. Então, galera, essa marca vai para frente e tá lindíssima, ainda mais pelo preço. O preço tá absurdo. Vamos avaliar isso aqui? Gostaram da introdução? Né? Foi necessária para poder explicar sobre a linha. Agora a gente vai ver esse item aqui, né? Começando com quem? Beleza? Depois a gente vai para o Ryu ou o Evil Ryu. Vamos ver como é que vai ser o cronograma aqui de review. Mas, óbvio, já se inscreve no canal que vai ter todos os reviews aqui, tá? Começando pelo Ken, olha essa caixa da Jada Toys. Que loucura, mano. Um fliperama, cara. Olha, uma das caixas mais bonitas de action figures que eu já vi, tá? Assim, pela criatividade, né, galera? Olha isso, cara. O personagem aqui da tela de seleção de personagem, né? O Ken. Olha isso, mano, que demais. Já dá pra ver a figura aqui, bastante coisa. Ó, vem um Hadoukezão aqui, galera. Mano, que demais. Aqui o Player 1 e Player 2 já com danos aqui de luta. Cara, que sensacional. Olha o playzinho aqui, mano. Isso é muito bom, mano. Street Fighter 2 Ultra Final Challenge. Olha aqui a marca já da Toys, galera. Vou tentar trazer bastante coisa. Estou interessado em trazer Mega Man também. Ó, aqui na esquerda da caixa, né? Fala um pouquinho sobre o personagem, olha que legal. Vem dos Estados Unidos, né? Estilo de luta marcial art. Cara, sensacional. Que caixa espetacular, mano. E olha aqui alguns personagens daqui. E aqui eu acabei já mostrando para vocês, né? Tá o Ken aqui numa pose. E aqui os personagens do Street Fighter 2. Caraca, isso aqui vai ficar espetacular, galera. Em cima aqui não tem nada. E embaixo algumas descrições, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar é que não são só esses lançamentos não, tá? Também tem os personagens com uniforme alternativo, tá bom? Por exemplo, o Ryu já tem duas cores. Então vamos deslacrar aqui. Abertura por baixo, tá, galera? Abertura por baixo por conta do formato aqui do blister. Então a gente vai abrir aqui por baixo. Por cima não sai a caixa não, porque o blister é maior embaixo, né? Vamos lá. E tá aí. E olha isso, galera. Vem o backgroundzinho. Deixa eu ver como é que tem que tirar aqui. Tá lacrado aqui. Deixa eu deslacrar. Pronto, deslacrado. E olha que legal o background que vem do cenário do Ken. Mano, que demais isso daqui, né? E aqui tá o blister com personagem. Dá pra ver tudo aí, a base, o Hadouken, a face extra e um par de mão extra, né? A haste aqui pra base do Hadouken. Mano, que sensacional, cara. Eu vou tirar aqui, tá, desse blister pra gente olhar melhor o item, tá? Só um minutinho. Tá aí, galera, vamos avaliar o item aqui, tá? Antes vou deixar claro, galera, a gente tá avaliando aqui um item que custa em média $40. Tá em média aí, vamos colocar em reais, em média 200 e poucos reais, tá? Então, cara, a gente vai ver alguns detalhes aqui que normalmente não tem um Storm Collectibles, por exemplo, mas eu tô achando que a Jada Toys ainda tá fazendo milagre com esse valor. O que eles estão entregando aqui parece que é espetacular. Na hora de arrumar aqui eu já percebi a qualidade da figure, tá? E vocês vão olhar aqui comigo também, tá? Vamos começar com a quantidade de extra, né? Bom, mãos, apenas um par extra, que é para mandar Hadouken, tá? A articulação aqui é até diferente, né? Para você fazer assim, né? Colocando aqui para trás, para você deixar perfeitamente assim, né? Então só tem a mão extra para fazer Hadouken, tá? E as mãos fechadas, beleza? Se a gente parar para pensar aqui, a quantidade de extra é pouco, porém satisfatória. É aquilo. Eu ainda tô achando que eles estão fazendo milagre, porque os caras colocaram effect, mano. E olha, eu com effect com base, tá? E olha o detalhe desse effect aqui. Na frente eu achei, né, sendo sincero, achei que poderia ser melhor, porque não tá totalmente transparente, né? Tem um negócio meio estranho, tá? Mas olha o detalhe da mão aqui. Eu não sei se é só no meu, tá, galera? Me fala aí se o seu, se você já comprou, se o seu tá mais limpinho. Esse aqui eu achei meio sujinho, tá? Mas de lado, né? Avaliando não o todo, tá espetacular o effect, tá? É um material emborrachado, tá? Dá até para apertar aqui, ó. Mas
Cara, lindaço, né? Olha o degradê de vermelho com amarelo. Hadouken lindaço. Aí tem a base aqui, né? Que só serve para o Hadouken. Você coloca, cadê? Aqui, ó, nesse buraquinho aqui e fica espetacular, né, mano? Olha isso. Aí você coloca aqui, não cai, bota a altura que você desejar, né? Mais baixo, mais alto. Mano, espetacular. Além do background, né? Eu já mostrei pra vocês aí, olha como é que fica bonito. Né, eu tirei um pouquinho ali, mas você consegue colocar dentro aqui, ó, fica espetacular, mano. Bom, aqui a face extra, vamos analisar aqui a Red Sculpt, né? Eu acho que é satisfatório pelo preço, né? Eu vou sempre estar falando isso, porque, ó, tem alguns detalhes de pintura que poderia ser melhor aqui no cabelo, tá? Mas pelo valor ainda tá excelente, tá? O material é emborrachado, né? Olha aqui do cabelo. E olha que legal, o cabelo é esvoaçante, né? Como se estivesse mandando realmente o Hadouken. É diferente da outra Red Sculpt. E agora a Red Sculpt aqui, que no caso aqui vem com a figura, né? Ele sorrindo, bem característico do Ken. Tem um traço que lembra o Street Fighter 2, tá? Tem essa pegada mesmo de né, os jogos mais antigos. Gostei demais, tá? Tem alguns detalhes aqui de pintura, por exemplo, aqui no olho, tá vendo? Mas, cara, pelo valor, isso aqui tá excelente. Cara, na hora que você pega, você vê rigidez no boneco. E isso aqui, esse kimono é removível, tá, galera? Olha isso aqui. Olha isso aqui. É removível, galera. Olha que espetacular. E é um emborrachado molinho. E a aparência disso aqui tá excelente. Olha o sombreado dos músculos, galera. Que sensacional. Vamos botar aqui no lugar de novo. Facinho de colocar. Aí, ó. Olha, eu tô de cara com isso aqui. Cara, tem muita coisa para falar disso aqui. Vocês não tem noção. Vamos por partes, né? Cara, muito, muito gostoso de pegar, mano. Ah, tem alguns detalhes aqui, ó, tá vendo? Uns borrãozinho manchado. Eu não sei se dá para tirar, galera. Não sei. Aí na borracha aqui também tem alguns pontos, tá? Então tem esses. Eu já vi até alguns detalhes de qualidade nas figuras, né? Que eu já vi até em revista também, tá? Mas nada que, cara, você pega e fala, "Ah, meu Deus, estragou a minha figura." Não, são esses detalhezinhos aqui, bobinhos, que pode ter entre uma figura e outra, tá? Cara, ó, boneco pesado, tá, cara? Pesado. E pra tu ver que é um negócio mais robusto, cara. Incrível, incrível. Vamos ver as articulações. Tem o ball joint aqui na face, na head sculpt, né? E no pescoço, move bem. Os recortes aqui estão muito bons, tá? Aqui no braço tem a borboleta. Tem aqui no ombro, que levanta bastante. E aí gira 360, tá? O bíceps aqui gira, tá? Tem essas rebarbas aqui no ombro. Tá. Olha as veias saltando aqui, cara. Que maneiro. Aí tem articulação aqui dupla no cotovelo. Show de bola. E o ball joint aqui na, na mão, tá? Excelente. Aqui tem no tronco, né? Tem um em cima e um embaixo. Olha, caraca, olha isso aqui, mano. Abaixa pra caraca, galera. E pra cima também. Nossa! Nossa! Aí, nossa, excelente. Excelente a articulação disso aqui, hein, galera? E ainda é bem escondido por conta do kimono, né? A perna vai totalmente para frente, para trás não vai muito, né? Por conta da parte aqui do glúteo. Aí tem esse corte aqui na perna, que sinceramente não tá feio. Porque eu acho que é porque é roupa, né? Então não tá ficando desproporcional quando você gira, tá vendo? Ó, fica bom.
articulação dupla no joelho. Aí, negócio tudo rígido, mano. Tu viu uma qualidade, cara, isso aqui, que é bem rígido. Aí tem o pé gira aqui debaixo do kimono, tá? E aqui a articulação do pé, que parece estar excelente, ó. Ball joint, né? E é isso, não tem articulação no dedo. É bom que tenha um recorte a menos. Ó, tô de cara com a qualidade disso aqui, né? Ainda mais com, eu achei impressionante o peso, porque dá pra ver que o material usado é bom. Tô de cara, mano. Vamos fazer os testes aqui. Fazer aqui a troca de cabeça. E olha aí, ó. Eita, que sensacional. Isso aqui é boa para usar o Hadouken, né? E a troca de mão aqui é simples também. Ó, para fazer o Hadouken, tá? Óbvio que eu vou fazer essas poses aqui para vocês no take de pose, beleza? Para você ver como é que ele fica mandando o Hadouken, o Shoryuken, o Tatsumatsu Senpuku, ou no caso, Tek Tek Turuken, né? Então, vamos lá pro take de pose, eu vou mostrar para vocês cara, tentar expressar tudo que eu achei dessa figura aqui, né, nas considerações finais. Então, vamos lá. E tá aí, galera, vamos para o comparativo de escala aqui, tá? Eu coloquei em fileirinhas aí, tá? Coloquei o Goku SH Figuart 1:12, então a gente vê que o Ken é maior que ele, né? Óbvio, não contando pelo cabelo, né? Contando com a altura dos olhos ali, do ombro, tá? O cabelo do Goku é grande demais, tá? Então o Ken é da mesma altura ali do Power Ranger, tá? O Ranger vermelho é da Hasbro, Lightning Collection, um pouquinho maior, acho que por conta da altura do capacete, beleza? E coloquei um Cloth Mix X aqui do lado, tá? Que é maior que a escala do Ken e do Ranger vermelho, tá? Então, o Ken é da mesma altura aí da coleção da Hasbro, né? E é uma escala maior que os SH Figuart, tá? E, óbvio, menor que a escala de Cloth Mix. Nada que não dê para colocar tudo no mesmo set, caso você queira, né, um personagem principal de algum dos universos que você gosta, pode ver aí que dá para ficar tudo na mesma coleção, beleza? O Ken tá com aproximadamente 15 centímetros e meio, tá? Então deve ser uma escala aí para 11, né? Pô, acho que eu não devo estar enganado quanto a isso, mas se eu tiver, pode escrever aí nos comentários, beleza? E agora vamos para as considerações finais. E tá aí, galera, olha, realmente a figura me impressionou, né? Vamos para as questões técnicas aqui. Na hora de fazer as poses ali, eu senti, né, ali do Hadouken, por exemplo, não dá para juntar as mãos, galera. As articulações não te ajudam a juntar as mãos para fazer o Hadouken perfeito. Então, por isso que ficou daquele jeito ali, tá? Os bíceps acabam encostando ali no peitoral. Eu acho que nessa parte poderia ser melhor, mas, bom, deu para fazer o Hadouken aí, né? Mas não de uma forma totalmente perfeita, beleza? As articulações ali do dedo,
sinto falta para poses extremas, né? Para ficar melhor apoiado ali no chão. Beleza? Mas nada que desabone a parte ali das articulações da perna. E às vezes colocando um corte a mais ali, talvez não ficaria tão legal, né? Mas enfim, tenho que destacar isso para vocês, que é a articulação da ponta ali dos dedos do pé, cara, sempre é bem-vinda, né, para fazer pose. Bom, a pintura é um item que tem pequenas falhas de qualidade, né, quando se fala só de pintura. Agora, a restante das coisas, né, o material é excelente, a quantidade de acessórios é satisfatório, como eu disse, pelo preço, a Jada Toys está fazendo milagres. Óbvio que poderia haver coisinhas a mais, né, que a gente acaba sentindo falta, que é o dedo dele fazendo vitória, né? Talvez uma face mais neutra também, né? Uma terceira face, colocando uma face mais neutra, né? Não só com sorriso e com dentes cerrados. São coisas que poderia vir a mais, mas, cara, quando a gente pede mais coisas, acaba encarecendo a figure. Então, pelo preço, o que veio aqui está realmente satisfatório, né? Esse background aí tá dando um diferencial à figure, né? Para quem quiser expor. É um item maravilhoso para o valor. Eu até me impressionei, tá? Eu, quando comprei, eu achei que iria vir com uma qualidade ruim, né? Pelo valor. Cara, meu sonho era ter um Ken da Storm, mas eu nunca tive condições, e nem tenho condições ainda de ter. Então, cara, para quem, assim como eu, não tem condições de comprar a linha Storm, eu tenho certeza, posso afirmar aqui, que você vai ficar feliz com essa linha aqui sendo baratinha, porque aí é mais fácil de comprar, né? Porque eu mesmo estou satisfeitíssimo com esse Ken, tá? Vamos ver os próximos itens como é que tá, mas o Ken me surpreendeu pela qualidade que estão entregando aqui, tá? Eu vou tirar ponto aí só da articulação, que poderia ser melhor ali na parte do ombro, né? Dos braços, para poder fazer um Hadouken melhor. E da qualidade geral da pintura, que tem esses pontos em preto no kimono, tem um traço na parte branca ali da pintura do olho, né? Que poderia ser melhor, tá? Mas, mano, 9. 9 é uma nota ideal para isso aqui. E é uma nota excelente para uma figure de baixo custo, tá? Já da Dodge está de parabéns, está começando a fazer. Pô, começou aí com a linha Street Fighter, pô. E já tá melhor que muitas empresas aí, tá? Bato palma e eu tô ansiosíssimo para ter mais figuras aqui no canal para mostrar para vocês, tá? Bom, e tu não é doido de não se inscrever aqui no canal, não, né? Para você não perder esses próximos reviews aqui, beleza? Então se inscreve que eu vou trazer toda a coleção de Street Fighter aqui para vocês, tá bom? Inclusive os itens da San Diego Comic Con, que é, por exemplo, esse Ryu exclusivo aqui de evento, tá? Beleza? Você não é doido de perder isso não, né? Então se inscreve aí no canal, galera. Espero que vocês tenham gostado do review. Vou deixar o link aí embaixo para onde você comprar esses itens aqui, tá? Infelizmente o Ryu passa de $50, né? O Ryu exclusivo, é já mais carinho, tá? Então tem que falar com o vendedor. Agora os outros itens, só botar no carrinho e comprar porque, né, tá abaixo de $50, então, mano, tranquilaço demais para comprar e eu recomendo demais essa linha. Beleza? Bom, próximos itens aí em breve. E espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!